Boa noite a todos. Que Jesus seja presente em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja. O tema de hoje é um tema extraído do 13º capítulo do Evangelho, caridade. Então vamos estudar juntos o conceito da caridade na visão espírita. Antes, tenho que fazer um comercial. Em 2020, a USE vai lançar a terceira campanha do livro espírita, a divulgação da doutrina espírita através do livro. Então, nós estamos fazendo uma arrecadação. Quem quiser ajudar a adotar um livro, 2 livros, 10 livros, eles vão ser distribuídos gratuitamente, os fundamentos da doutrina espírita. E posteriormente nós vamos fazer com o Evangelho. As 2 primeiras foram o Evangelho e uma com fundamentos. Então, tem um QR Code no cartaz que leva você ao PagSeguro, você faz a sua doação, ou uma transferência bancária. O Espiritismo pode pedir dinheiro? Sim, para essas obras, sim. Nós precisamos, né? Nós estamos no mundo material, nós precisamos da matéria. Então, como nós não temos fundos, nós pedimos doação. Então, a campanha vai ser paga com doações. Então, espero que todos nós possamos ajudar. Fazer o bem sem ostentação. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4, ele diz o seguinte, eu vou falar partezinhas e vamos conversando. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário não receberá a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Então, quando a gente faz um ato de caridade, quem vai nos pagar, entre aspas, é o nosso Pai. Nós vamos receber o nosso galardão lá no céu. E muitas pessoas fazem aqui e querem receber aqui mesmo. Assim, quando derdes esmola, não trombeteeis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a recompensa. Então aquele que faz e mostra para todo mundo que fez, ele já recebeu a recompensa aqui na terra. O reconhecimento que ele queria ser reconhecido, queria aparecer em cima de uma doação. Então não vai ter a recompensa no céu, já recebeu aqui na terra. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então faça e não precisa falar para ninguém, não precisa trombetear, né? Igual faziam antigamente, né? Os sacerdotes se descabelavam, rezavam em voz alta, só para mostrar que estavam sendo penitentes, né? No meio do texto nós vamos ter algumas imagens que remetem à caridade. Existe um grande mérito em fazer o bem sem ostentação. Nós devemos ajudar pelo simples prazer de ajudar. Fazer o bem porque é gostoso fazer o bem. É gostoso ajudar as pessoas. O sentimento que você tem nesse momento é muito bom. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Mostra uma grande superioridade moral. Você fazer e só você ficar sabendo o que você fez. É uma superioridade moral. Renunciar à satisfação que vem do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que faz para ser visto perante todos. Olha, está vendo aquilo lá? Ele faz casas, faz um monte de coisa para todo mundo. Então ele já está recebendo aqui a sua recompensa. Já está sendo reconhecido. Quando chegar no céu, está quite, né? Existem muitos que dão apenas para ouvir o que recebeu e levar o seu nome pelo benefício. E existe uma classe que hoje está em evidência na mídia que faz muito isso. Faz, mas para aparecer. Né? Faz com a necessidade de que a pessoa fale, olha fulano, como ele é bom, olha o que ele fez. Né? Isso não é caridade.
Quantos dos que em públicos dão grandes somas, e que, entretanto, as ocultas não dariam uma só moeda, principalmente quando o dinheiro não é deles? Então, existem muitas pessoas que dão em público, fazem doações em público para aparecer. E nós podemos ver isso em várias festas, né? E por aí vai. Então, faça a sua caridade, que só você saiba. Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem bem ostentosamente já receberam a sua recompensa. Olha lá, ostentou, aqui ostentar é o verbo da moda, né? Então, ostentar caridade também não leva a nada. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já se pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve, só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Nada mais é do que orgulho. Então, você fazer o bem aqui, para ser ostentado porque você é uma pessoa boa, nada mais é do que orgulho. Então, o que você vai receber quando chegar do outro lado? A punição pelo seu orgulho. Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. É você fazer a caridade ocultamente. Isso é ser modesto, ser bom modestamente. Mas se há modéstia real, também há a falsa modéstia, o simulacro da modéstia. São aqueles que se fazem de modestos e no fundo não são. Estão querendo só aproveitar, né, e parecer que são modestos. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não terá visto ocultá-lo. Então a pessoa quer fazer, mas quer ver que alguém está vendo que ele é modesto, está vendo que ele não... É orgulho também. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que não será perante Deus, né? Se nós aqui, orgulhosos, né, vamos receber o nosso galardão aqui, né? Não vamos receber mais nada lá. O que será? O que nós vamos ser perante Deus? Como nós vamos ficar, né? E qual poderá ser a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre aquele que os recebe? Não tem aquele que dá a esmola. Eu ia até trazer um videozinho, mas tirei da palestra. Tem um videozinho no YouTube que mostra um rapaz vendendo bala no sinal e o outro cara dirigindo: oh, pobrezinho, está vendendo bala, não vou te fazer uma caridade, vou comprar. Isso não é caridade. Isso é humilhar a pessoa. Então, aquele que recebe, que lhe impõe, de certo modo, testemunhos de reconhecimento, que faz sentir a sua posição, exaltando o preço do sacrifício a que se vota para beneficiá-lo. Estou dando isso para você como sacrifício. Você humilha a pessoa. Então, nós temos que ter cuidado quando vamos fazer a caridade. Nem mesmo a recompensa terrestre existe. Fica privado da satisfação de ouvir bendizer-lhe o nome. E é esse o primeiro castigo do seu orgulho. A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda o sentimento do beneficiado. Então você blinda aquela pessoa que está recebendo. Além de ser uma caridade material, que você está dando um bem, você está dando espécie, ou comida, ou roupa, né? Você resguarda o amigo que está recebendo, né? Não humilha. Faz-lhe aceitar o benefício sem que seu amor próprio se ressinta e preserva a sua dignidade de homem. Aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Então existem muitas formas de se fazer, né? Você pode indicar um serviço para ele receber por aquilo, né? É claro, de forma com que ele não seja humilhado,
né? Então, muitas vezes a gente ouve assim, está pedindo aqui, mas eu tenho um lote para carpir, ninguém quer carpir meu lote. Não é dessa forma que nós temos que falar, né? Você pode oferecer, olha, nós temos um lugar ali para capinar, você não quer fazer isso? Né? A pessoa, se aceitar, você apaga. Converter em esmola o serviço pela maneira de prestá-lo é humilhar o que o recebe. E humilhar alguém há sempre orgulho e maldade. Então a pessoa vem pedir, você, vamos trocar, né? A não ser que você ofereça, né? Sem que ele peça. Nós temos mais um defeito, né? Que nós só ajudamos, a maior parte de nós só ajuda quando uma pessoa pede. Então a gente não consegue identificar, ou consegue e não age, ou não consegue identificar quem está precisando de ajuda. Isso é um defeitinho nosso que é de fabricação. Vai alguns milênios ainda para a gente melhorar isso aí. Mas nós vamos melhorar. A verdadeira caridade, ao contrário, ela é delicada e engenhosa ao dissimular benefício, no evitar até as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Você imagina uma pessoa fazendo necessidade e ainda você vai e humilha ele, porque ele está pedindo. Como é que aquela pessoa vai se sentir? Então, como é que eu deveria fazer? Como é que é a fórmula da caridade? Se coloque no lugar da pessoa. Se coloque no lugar da pessoa. Como você gostaria de ser tratado? Ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade, em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. É o vendedor de bala com o cara no carro. Então ele quis fazer uma caridade, né, humilhando a pessoa. Coitadinho, está pedindo esmola, vou comprar uma balinha sua. Não, dessa forma não. A caridade verdadeira é muito mais nobre quando o benfeitor inverte os papéis, achando meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta o serviço. Vamos voltar no exemplo do capinar o lote. Aí você pode chegar para aquela pessoa e falar o seguinte: amigo, eu tenho um problema. Eu tenho uma dor na coluna, um problema na coluna, eu não posso capinar, ou não sei, ou não tenho tempo. Você não faria o favor de capinar para mim? Aí você está invertendo os papéis, né? Você está sendo beneficiado pelo trabalho dele. E aí ele recebe. Ele não vai ficar humilhado, tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Conhece aquela historinha? O pedinte bate na sua casa, ele perde dinheiro. Aí a mãe vai para dentro, faz um pão bem recheado e entrega para ele. O que ele faz? Joga. Ele não queria o pão, ele queria o dinheiro. E aí a pessoa que deu fica brava. Mas aí você pergunta para a pessoa: o que ele pediu? Comida ou dinheiro? Ele pediu dinheiro. Então deu dinheiro. O que ele vai fazer com o dinheiro é o problema dele. Eis o que significam estas palavras: não saiba a mão esquerda o que dá à direita. Quando a gente fala não saiba o que uma mão dá, não saiba uma mão que a outra dá, é para a gente fazer a caridade de uma forma que não humilhe as pessoas, que não nos engrandeça perante os demais. Não precisa disso. Tá? Então, isso quer dizer essa frase. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar desastres. Note, quando tem um desastre, a gente vira o povo mais caridoso do mundo. Mas será que é só nessa hora que nosso coração é tocado? Por que a gente não faz isso sempre? Por que a gente não vê em volta de nós quem está precisando? Às vezes um vizinho, 2 casas para baixo, tem uma pessoa que está passando por necessidade. Não, e a gente vê uma enchente no outro lugar para mandar comida, roupa, mandar para outro lugar, sendo que perto de nós tem gente precisando.
É isso que eu falei, a gente não capta. E aí a gente vê na mídia e fica emocionado. Então, quantas oportunidades de fazer a caridade oculta nós temos? Junto a essas calamidades, existem milhares de desastres particulares que passam despercebidos, que não se queixam. É o que eu acabei de dizer. Milhares, cada um com o seu problema. Perdeu o emprego, perdeu o pai, que era o sustento da família, ou perdeu a mãe. Né? E a gente só vai se incomodar quando aparece na televisão, que está todo mundo focado naquilo. E os milhares de pequenos problemas a gente deixa passar. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Olha que interessante. Aí no Evangelho de Marcos, e depois ele fala também no Evangelho de Lucas, fala daquela passagem do gasofilácio. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, ao observar de que modo o povo lançava ali o seu dinheiro, viu que muitas pessoas ricas deitavam em abundância, colocavam muito dinheiro. Nisso veio também uma pobre que apenas deitou 2 pequenas moedas, do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Esse é outro defeitinho nosso. Quando nós vamos fazer uma doação, separar um dinheiro para uma doação, a gente vê todas as nossas contas, do que sobra, a gente vê uma pequena parte e doa. O que essa mulher fez? Deu do que era o sustento dela. É claro que nós não podemos pegar tudo que você recebe no mês e doar. Mas nós podemos fazer um pouco mais. Se cada um de nós fizer um pouquinho mais, nós vamos melhorando o nosso entorno, e nos melhorando. Muita gente lastima não poder fazer todo o bem que desejara, por falta de recursos suficientes, e se desejam possuir riquezas, é que dizem para lhes dar boa aplicação. Então, eu acho que alguns de vocês, por mim, já passou. Eu penso em ganhar na loteria, Vou ganhar na loteria, vou montar um centro novo. Aí ganha na loteria, vai para a Europa. Esquece. Por quê? Porque nós somos muito egoístas. Nós pensamos no nosso umbigo. E o dinheiro é uma prova muito difícil de se passar. E muita gente reclama, que não tem condição de fazer caridade. Mas não é só dar, é doar seu tempo. É ouvir uma pessoa idosa que quer conversar, não pode sair de casa, é ajudar uma pessoa a atravessar a rua. Existem milhares e milhares de formas de ser caridoso. E sem dúvida louvável a intenção, e pode até em alguns ser sincera. Será completamente desinteressada em todos? Então, não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, gostaria de poder começar por fazê-lo a si próprio. Então você pensa em você primeiro. Por proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, por usufruir de um pouco mais do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto. Então, você deseja ganhar um montante, ganha, você vai satisfazer os seus desejos. E o que sobrar, você vai ajudar. Disse também aquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convidei nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos, que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno, e assim retribuam o que de vós recebem. Então o que a gente faz? Isso é um costume. Você convida eu para um churrasco na sua casa,
depois eu te convido para ir na minha casa. É o que está dizendo aqui, que nós devemos fazer o contrário. Você tem que convidar para uma festa quem não pode te retribuir. Nós já fizemos isso? Eu fico tentando lembrar quando foi que eu fiz. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e cegos, e serei ditosos por não terem eles meio de vos retribuir. Por isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz do que comer do pão do reino de Deus. Então o que ele fala? Para você convidar para sua casa, quando você quiser fazer uma festa, convidar quem não tem a condição de te retribuir, não para humilhá-lo. Você está vindo comer na minha casa. Não. Para você ter condição de fazer essa pessoa passar um momento bom que ela não poderia passar. Então a gente vê muitas pessoas, a gente vê a televisão, mostra lanches, eu me coloco no lugar de uma criança que vê aquilo e não consegue comprar. Quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Essas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes, se lhes buscarmos o Espírito. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão somente pelo prazer de praticar. Então, eu os convido para minha casa, porque vocês vão retribuir, vão me chamar um domingo para fazer um churrasco. E nós fomos acostumados a ser dessa forma. Como eu disse, nós temos alguns milhares de encarnações ainda para tirar esse egoísmo de nós. E aqui, eu trouxe a instrução do Espírito que está nesse capítulo da irmã Rosália. Olha que interessante. Todos os capítulos do Evangelho têm o seu conteúdo, no final tem a instrução dos Espíritos. Eu achei muito interessante essa. Desde sempre eles nos dão dicas e nós deixamos passar. Por quê? Porque nós pensamos na nossa evolução? Não, nós pensamos na nossa comodidade, no nosso umbigo. Então o que esse Espírito diz? Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Então essa é a máxima dos ensinamentos de Jesus. Toda religião, toda moral se acha encerrada nesses dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seriam felizes. Não existiria mais aí ódio nem ressentimento. Exatamente. Se a gente amasse o próximo como a nós mesmos, o ódio, a vingança, a raiva, ia dar uma boa diminuída. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais veríeis nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última vida, minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças, a quem tudo faltava. Então, em Paris, naquela época, as casas eram de vários andares, E as castas, os mais ricos iam morando mais em cima e os mais pobres embaixo. E não tinha esgoto. O que eles faziam? Lá em cima abria a janela e jogavam o esgoto. E imagine aquelas pessoas que ficavam na rua, que não tinham nem o primeiro andar para morar, onde eles viviam se arrastando com crianças, viúvas com crianças. Olha lá. Portanto, do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. O que sobra dá para alimentar muita gente. Atualmente, se a gente vê o desperdício, é claro que tem algumas leis que vêm para atrapalhar, Eu vejo os restaurantes são condicionados a jogar as comidas fora, que não pode doar.
Tanta gente passando fome, e aí tem que jogar comida fora que não pode doar. Porque uma pessoa pode comer, falar que passou mal e colocar um processo contra o estabelecimento que deu a comida. E pode vir a óbito também, se acontecer de a comida estragar. Então, a exceção vira a regra, joga essa comida fora. O que tem de comida sendo jogada fora no mundo, né? Vocês veem em final de feira, quantos alimentos são jogados? Então, a irmã Rosália, ela vem dizer isso. Ela vem dizer que se a gente amasse mais o nosso próximo, né, a caridade ia estar bem mais presente no nosso meio. Iam ter muito menos pessoas passando necessidade. E ela continua: ricos, pensai nisto um pouco. Auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos, ao receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Então ela dá uma instrução: quem tem condição, ajude. Olha que ela diz também, que esses que ajudam, quando desencarnarem, vão ser recebidos por todos aqueles que foram ajudados. Olha que interessante. Você faz o bem, aí você sai daqui. Quando você sai daqui, como você sai? Confuso, né? Você viveu sempre nesse corpinho, aí você sai, deixa o corpo aqui e vai para um mundo que você não conhece. Se você fizer o bem aqui, você vai ser bem amparado. Você vai ter aqueles espíritos que receberam de você uma ajuda aqui, eles vão estar com certeza nos esperando para retribuir prazerosamente o que eles receberam de nós aqui. Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem na minha vida, na minha última existência, me fora dado servir, olha o que ela diz. Então ela encontrou do outro lado aquele que ela conseguiu ajudar aqui. E olha a felicidade que ela ficou. Amai, portanto, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis preso ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Imagine, quantas vezes, às vezes, a pessoa vem bater na janela do seu carro, você não dá bola, ou finge que está falando no celular, ou ergue o vidro, ou simplesmente manda ele embora. Aquela pessoa pode ser um parente de outra época, de outra vida. Imagine a tristeza nossa voltando para o mundo espiritual, descobrindo que aquela pessoa que veio até você pedir ajuda, e a parte mais difícil é pedir. No começo da palestra eu peço, mas vê que eu peço para um trabalho, mas pedir para mim, eu acho que é muito difícil. Por quê? Porque eu sou orgulhoso. Primeiro porque eu sou orgulhoso. Né? Então, a pessoa para pedir, quando a pessoa está pedindo, a gente tem que entender a situação que ela está. Então, ela em 1860 trouxe essa informação para nós. Como que nós devemos agir aqui, né, na caridade, para ser bem recebido e para se sentir bem do outro lado. E agora, eu vou terminar com uma frase de Jesus. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que vos fazei. Então, muitos daqueles que batem a nossa porta, né, podem ser a representação do Cristo, como ele bateu na porta de muitos e foi recebido. Né? Então, olhemos com os olhos do coração, né, esses irmãos que estão necessitados, não os deixeis
passar humilhação. A gente vê muito isso. Não que a gente vai entrar num embate com a pessoa que está fazendo isso, mas cabe-nos orientá-los que não é a melhor forma de se fazer. Tome aqui uma esmola. Isso não. Isso acaba com a autoestima da pessoa. A pessoa que perdeu o emprego, que está tentando se reerguer, você vai pisar na cabeça dela ainda? Então coloquemos-nos no lugar dessas pessoas e façamos o que a gente gostaria que eles fizessem para nós. Que Jesus permaneça vivo no coração de todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.